Já vimos que o dízimo nunca foi dinheiro. Já vimos que foi uma prática ligada à lei de Moisés, que foi abolida por Cristo Jesus na cruz. Já vimos que só os levitas tinham direito de recolher os dízimos e não os líderes de hoje, que são brasileiros. E o principal, nós vimos que a doutrina do dízimo foi introduzida juntamente com a religião protestante no Brasil pelas sociedades secretas francesas para que fosse um alicerce financeiro a fim de se mandar dinheiro para alimentar essas sociedades secretas. Neste segmento, nós vamos ver também um tema que é bastante abordado pelos líderes de hoje para tomar dinheiro, que é a questão das ofertas. Primeiro, cabe lembrar que a palavra oferta vem de oferenda, de sacrifício, e nós sabemos muito bem que a oferta de sacrifício também foi abolida, porque Jesus Cristo foi a última oferta. Então, até mesmo a palavra oferta não é boa para se ficar falando. É melhor se falar contribuição, coleta ou coisas desse tipo, mas não tanto usar o termo oferta, porque é relacionado diretamente à questão de sacrifício e de oferenda. Vamos ler a palavra de Deus, um texto muito utilizado pelos líderes para poder embasar a questão de doações na igreja, que chamam de ofertas. É uma passagem que está na segunda carta de Paulo à igreja em Coríntios. Quando nós falarmos em igreja em Coríntios, você tenha a noção não da religião, mas a noção bíblica do que é isso. E qual é a noção bíblica? De que a igreja em Coríntios não é um templo, não é um campo, não é uma paróquia. É, na verdade, um grupo de irmãos que se reúne nas casas em Coríntios, porque essas reuniões sempre foram nas casas e nós vamos chegar ainda a esse assunto. Mas vamos ler segunda carta de Coríntios. Pois quanto à ministração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós perante os macedônios, dizendo que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muito. Mas enviei esses irmãos, a fim de que neste particular não se torne vão o nosso louvor, o vosso respeito, para que, como eu dizia, estejais preparados, a fim de, se acaso alguns macedônios forem comigo, e vos acharem desaparecidos, não sermos nós envergonhados, para não dizermos vós nessa confiança. Portanto, julguei necessário exortar-te esses irmãos que fossem adiante ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência, já há muito tempo prometida, para que a mesma esteja pronta como beneficência e não como por extorsão. Mas digo isso, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará, e aquele que semeia em abundância, também em abundância ceifará. Assim, cada um contribua segundo o que tem proposto no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Você nunca ouviu falar esse texto todo na sua denominação. Você só ouve falar esses 2 versículos, não é verdade? Olha, mas digo isso, aquele que semeia pouco também ceifará pouco, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Esse trecho você conhece muito bem. Esse trecho é muito lido nas denominações, principalmente na hora de pedir dinheiro. E aí, meu amado, porque não a palavra, não Jesus, não a sã doutrina, mas a religião protestante, ela vem trazendo esse ensinamento desde que ela passou a existir no Brasil. Desde que ela chegou a nós, ao nosso conhecimento, vindo diretamente das sociedades secretas francesas, desde essa época, e inglesas também, mas desde essa época, nós sempre aprendemos, sempre tivemos a visão de que se trata de dinheiro. Porque quando usam esses 2 versículos, não a palavra, mas os líderes que ensinam e que pregam, eles falam em dinheiro. Mas a palavra de Deus, ela não está falando de dinheiro, em hipótese alguma.
E muito menos em pegar dinheiro e dar para o líder. Isso não tem lugar nenhum. Isso não existe. Se você parar para ler com mais atenção, você vai ver que não tem nada a ver com dinheiro. Vamos ler de novo, agora com mais atenção? Então vamos juntos. Olha, pois quanto à ministração que se faz em favor dos santos, não necessito escrever-vos. Paulo está falando da ministração em favor dos santos. Como proceder com os santos, não com os líderes. Não é dar dinheiro para os líderes. E não é dinheiro, olha bem. Porque bem sei a vossa prontidão, pelo qual me glorio de vós perante os macedônios, dizendo que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muito. Então Paulo estava na Macedônia nessa época. Ele dizia para os macedônios: olha, o seu José Francisco, morador aqui da Macedônia, olha, aquele povo lá que nós vamos lá, aquele povo é muito bom. Eu não preciso nem falar nada para eles, que eles já sabem que tem que tratar a gente com carinho, que tem que providenciar para nós uma boa estadia, uma alimentação para nós lá, porque a gente não tem emprego lá para ganhar dinheiro, eles vão ter que dar isso para nós. Mas eles já sabem, eles são muito bons. A Acaia já está preparada desde o ano passado, viu? Nós podemos ir tranquilo. É disso que Paulo está falando.